Oi, gente, eu sou Isabel. É um vídeo sobre como a minha visão mudou depois de morar sozinha. Na verdade, eu moro com o meu noivo, só que ele trabalha em outra cidade, então eu passo muito mais tempo sozinha do que com ele. E acaba que eu tenho uma vivência dos dois lados, tanto do estar junto, quanto de estar sozinha. E assim, eu tive algumas percepções que eu gostaria de compartilhar. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muita independência, mesmo morando com a minha mãe, porque eu sempre quis ser uma adulta funcional. Eu lembro que ainda muito nova, o meu sonho era ser interessante. Que criança tem esse tipo de sonho, né? E aí eu pensava, poxa, eu queria tanto saber conversar, eu queria tanto ser uma pessoa de fato interessante, uma pessoa que alguém queira conhecer. E por conta disso, eu acabei desenvolvendo algumas habilidades, entrando em alguns projetos, tanto sociais quanto científicos, aprendendo um instrumento, aprendendo uma língua. E eu sempre fui autodidata e também sempre gostei de estar em comunidade, ler livros, então isso me fez ter forças de criar a minha própria personalidade. E aí, quando chegou o momento de morar sozinha, foi muito engraçado se ver nesse mundo que eu vinha construindo. Inclusive, essa é uma dica que eu deixo se você pretende morar sozinho e dar esse passo. Que você se conheça para que você não entre em colapso consigo mesmo. Quando você se olhar e se ver, não dá aquele susto de meu Deus, quem eu sou, que loucura que eu fiz. Claro que não é somente esse o parâmetro para se morar sozinho, né? Mas é uma das coisas que realmente valem a pena ser consideradas, porque não adianta ter dinheiro e condições de fazer isso e não conseguir financeiras e não ter condições psicológicas de se conhecer e lidar consigo mesmo sozinho. E isso também vale para relacionamento, né? Não tem como a gente se relacionar com outro se a gente não se conhecer. Mas isso aí vai para um outro vídeo. Mas enfim, falando, né, dessa questão de personalidade e de se ver como uma pessoa que buscou o tempo todo ser autodidata, que buscou o tempo todo ser funcional, não só para servir a sociedade, como também servir ao meu espírito, foi um processo muito mais fácil para mim. Eu não saí de casa fugida, no sentido de brigada com ninguém, e nem fugida mesmo, no sentido literal da palavra. Eu saí de um lar que me acolheu e me amou muito. E foi difícil essa parte, porque sair de um lugar de conforto é tão difícil quanto sair de um lugar de desconforto, porque você tem que se desprender daquilo. E não cortar a relação, ou então começar a odiar todos, mas entender que mesmo que um lugar seja de conforto, você precisa crescer. E eu me vi na necessidade de crescer e ter o meu ambiente. Claro, eu trabalho há muitos anos. Eu só tenho 23 anos, mas eu trabalho desde os meus 16. Então, como era algo que eu sempre planejava, sempre foi algo que foi e é parte de uma reserva de... Eu alimentei uma reserva de emergência ao longo desse período. Eu me programei para fazer isso por muito tempo. Então, crescer doeu. Crescer dói a todo momento. E não é fácil crescer. Mas ver que se está fazendo algo da própria vida e dando os primeiros passos é muito legal. É muito interessante. E veio o medo também, veio o medo de achar que não vai dar conta, de achar que as contas não vão ser pagas. Se você tem uma qualidade de vida boa, vem esse medo de fato. E não é fácil lidar com tudo isso. Gente, tá um ângulo bem estranho mesmo, mas é o que tem. E eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe? Se você não veio de um lar turbulento, e se você tem uma condição financeira, eu acho que essas são as partes mais difíceis de lidar, sabe? A insegurança de lidar você por você mesmo, de ter tudo na sua responsabilidade, nas suas costas, e também de não ter aquele lugar que sempre foi o seu conforto, mas que é um lugar que você pode voltar. Então essa foi uma percepção que eu tive. Outra coisa que veio muito assim pra mim é que eu tinha algumas questões que não eram familiares em si, mas era questão de personalidade, de convivência, que sempre vinha à tona, sabe? Então, por exemplo, eu sempre ficava no meu quarto, eu trabalho de casa, então eu sempre trabalhava de casa, do meu quarto. E aquele era o meu espaço de conforto, e eu não sentia que eu pertencia mais aos outros lugares, entende? Da casa. Porque eu sentia que sempre alguma coisa estava invadindo a minha privacidade. E assim, mesmo que eu esteja na casa dos meus pais, não significa que eu não possa
e que eu não tenho o direito de existir, né? Que eu não tenho o direito de ter as minhas coisas por mim, ou que eu preciso sempre viver de satisfação, mas eu entendo que é necessário em alguns lugares, então isso foi algo que mudou muito pra mim. Eu não sou uma pessoa de sair muito nem nada disso, mas o não ter a liberdade de ir e vir completamente era algo que eu não entendia que ia ser tão positivo no momento que eu saísse, sabe? Outra coisa que me pegou muito é que eu tenho meu noivo, né? Eu falei aqui no início do vídeo que, se eu não cortei essa parte, eu falei no início do vídeo que eu estou morando sozinha e junto ao mesmo tempo, até a gente casar e construir uma casa e ele reduzir a escala de trabalho. E ele frequentava muito a minha casa. A gente estava quase morando junto na casa dos meus pais. E pensa que o meu quarto na casa dos meus pais tem 9 metros quadrados. Então, 2 pessoas ocupando o mesmo cubículo era muito difícil, porque eu tinha que lidar com as minhas emoções, as minhas reações ao ambiente, as minhas relações com o meu pai, a minha mãe, os meus familiares que moravam comigo, e ter que lidar com o meu relacionamento. Então chegou um momento que estava muito difícil. E assim, ele passou por alguns desafios que não cabem nesse vídeo, das minhas perspectivas, mas esses desafios fizeram com que ele ficasse mais próximo, que a gente não tivesse outro lugar para ir. Então, o meu relacionamento foi pro ralo. Não foi pro ralo porque ele já tinha essa rotina de trabalhar em outra cidade, mas eu sentia que eu estava destruindo a nossa relação, a nossa linda relação. Não porque ele fazia coisas pra me estressar, pelo contrário, ele é muito bonzinho comigo, ele é muito bonzinho. Também sou muito boazinha pra ele e a gente se dá muito bem. E é por isso que a gente vai casar. Mas a falta de espaço, eu não conseguia entender as minhas emoções, então todas as pequenas coisas eram grandes coisas. E ter um ambiente pra mim, que mesmo com todas as responsabilidades, mesmo com todos os pesos que ele vem junto, né, que tem os bônus e os ônus, me fez separar o ambiente das minhas emoções, sabe? Eu pude ter um respiro e eu consigo administrar melhor as minhas emoções agora. E eu sinto que isso vem um pouco da solitude, do estar sozinha, do ter o próprio ambiente. E o apartamento não é grande, gente. Eu tenho aqui 40 metros quadrados alugados. Eu não tenho esse apartamento, como eu falei pra vocês. Na verdade, eu não falei nada. Esse apartamento é alugado. E são 40 metros quadrados. E é pequeno e eu não preciso de um casarão pra me sentir bem, mas é o fato de eu estar sozinha por mim e no fim das contas por nós, né? Porque tem meses que eu sou 80%, tem meses que ele é 80% ou 50%. Eu acho que navegar nessa insegurança e lidando com os meus sentimentos me fez crescer mais, entende? E processar melhor o que é ser adulta, o que é sair da rede social e ver o que realmente faz sentido, qual é a minha forma de lidar com a vida, no fim das contas. E isso me fez crescer. Esse vídeo não é para incentivar ninguém a sair de casa, é mais uma perspectiva das coisas, além do óbvio, que é, se você não fizer comida não vai ter, e se você não limpar, você não vai achar limpo, e se você não lavar, você não vai achar lavado. A menos que você pague alguém pra isso, mas não é o meu caso. Então, é mais uma perspectiva das coisas que mudaram mais daqui dentro do que aqui fora. E é isso. Quem tiver a oportunidade de viver essa experiência, viva, porque vai te fazer crescer, vai te fazer ser um adulto funcional. E ser um adulto funcional não é sobre servir sempre ao capitalismo, ou ter sempre o seu tempo todo preenchido de trabalho, nem ser 100% produtivo, mas o que seria de nós sem um propósito nessa vida, sabe? Sem saber nos cuidarmos. Se quisermos ter uma família, filhos, que serão dos nossos. Então é interessante saber de si, né? Sair um pouco da rede social e olhar as coisas e enxergar, sabe? E ver as coisas. E é isso. Não é fácil. Eu acho que vai ter um momento que vai se tornar menos difícil. As condições do Brasil não são legais pra gente se sentir seguro também nas escolhas mais arriscadas, vamos por assim dizer, da nossa vida. Mas é importante dar o primeiro passo
e crescer devagarinho e constante. Mas é isso. Se você está aqui pela primeira vez, prazer. E talvez nos vemos em breve.